Olá, essa entrevista é para o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa do Jornalista de Minas, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Hoje nós recebemos o professor e jornalista José Milton Santos. E o nosso colega Hércio Sena vai participar aqui da entrevista, fazendo perguntas também ao professor. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do José Milton. Ele é jornalista em Relações Públicas pela PUC Minas, formado em 1974 e 2003, respectivamente. Especialistas em Ciência Política pela UFMG em 78. Mestre em Comunicação Social pela PUC Minas, professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Cinema e Audiovisual na PUC. Ele é membro da coordenação do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, coordenador técnico e gerente de comunicação e marketing da Lumen, Instituto de Pesquisa PUC Minas, coordenador do Centro de Pesquisa em Comunicação da PUC Minas também, diretor do Sindicato dos Jornalistas, da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e integrante do Grupo de Pesquisa em Mídia e Narrativa da PUC, entre outras ações. Professor, eu vou começar, claro, perguntando um pouco da sua infância, da sua família, como é que foi a sua formação educacional para início de conversa. Bom, eu morei até meus 17 anos em Três Corações, no sul de Minas. A minha infância foi uma infância comum. A partir da adolescência é que eu comecei a minha militância. Aos 15 anos de idade, na Juventude Estudantil Católica e no Movimento Estudantil. Em 1963, eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual. Criamos, com os outros grêmios, a União Municipal de Estudantes Tricordianos e ajudamos a criar também a Frente de Mobilização Popular, da qual eu fui presidente. Nesse mesmo ano, eu participei da edição de um jornal chamado Inconfidência Estudantil pela Justiça Social, que circulava em várias cidades do sul de Minas. E criamos também um programa de rádio, que era o programa da União Municipal. Programa que no início de 1964 passou para a Frente de Mobilização Popular. E essa militância, então, esse gosto seu pela militância política, desde jovem, o acompanhou pela vida. Sim. E a gente vai falar isso mais no decorrer dessa entrevista, mas eu queria entender o jornalismo. Como é que entrou na sua vida? Pois é, o jornalismo entrou na minha vida quando, em 63, nós criamos, quer dizer, eu participei da criação e era um dos editores desse jornal, Inconfidência Estudantil pela Justiça Social, que era um semanário que circulava no sul de Minas. E também através do programa de rádio, que tinha debates, mas também era noticioso, era jornalístico. Então, essa foi, digamos, a minha primeiro contato com o jornalismo. E você chegou a trabalhar em algum veículo propriamente dito de imprensa, ou ficou mais na academia? Fiquei mais na academia, mas eu editei um semanário que chamava O Metropolitano e que era para se transformar no Diário Metropolitano. O projeto durou alguns meses, e finalmente, por problema financeiro, não continuou. Você tem uma história, o seu nome é quase que um sinônimo da PUC Minas. Eu acho que você tem, assim, uma relação muito forte com essa universidade, que é a nossa parceira nesse projeto. A gente aproveita para agradecer a PUC Minas, a Faculdade de Comunicação e Artes, do qual o senhor teve uma grande atividade. Então, vamos começar lá do comecinho mesmo, lá do início. Como é que foi a sua entrada para a PUC, nesses cursos de comunicação, publicidade e propaganda? Como é que foi a sua ação aqui de preparar cursos, preparar alunos, fazer coordenação de várias coisas ao mesmo tempo? Bom, eu entrei no curso na primeira turma, que começou em 1971.
Comecei no jornalismo, relações públicas eu fiz muito tempo depois. E nessa atividade, né, dentro do curso, nós criamos, em 1972, o diretório acadêmico, participamos da organização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes depois do AI-5, que foi o primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, que depois passou a se chamar ENECOM. E participei também da criação de um centro de estudo e pesquisa de comunicação de comunidade, que treinava os estagiários e participou, durante 7 anos, do campus avançado no Vale de Jequitinhonha. Logo que eu formei, eu fui convidado a coordenar o jornalismo e também a lecionar a disciplina Teoria da Comunicação. Professor, você passou por um período da ditadura. Queria que você Sim. falasse se foi como estudante ou já foi como gestor. Não, foi ainda na minha adolescência. Eu respondi o meu primeiro IPM, Inquérito Policial Militar, em outubro de 1963. O segundo IPM, o segundo Inquérito Policial Militar, eu respondi em fevereiro de 1964. O terceiro que eu fui convocado foi depois do golpe, foi em maio de 1964. Eu já morava em Belo Horizonte, a esse eu não compareci. E como é que era responder esse inquérito? Era presencial? Você recebia uma folha para responder? Como é que é? Não, recebíamos uma convocação por escrito, né? E era um inquérito como praticamente ocorre em delegacias, né? Tinha o escrivão, né, um sargento, tinha o oficial que fazia as perguntas. Foi basicamente isso. Isso porque você participava dos diretórios acadêmicos? Por que você foi chamado a responder? Não, no diretório acadêmico foi a partir de 72. Eu participava do movimento secundarista. Eu era presidente do Grêmio e, simultaneamente, presidente da recém-fundada União Municipal de Estudantes Cordiano. Ainda em 63, eu fui nomeado pela União Colegial de Minas Gerais delegado regional do movimento estudantil no sul de Minas. E logo depois do segundo IPM, Inquérito Policial Militar, eu vim a um congresso, vim a Belo Horizonte, mas o congresso foi realizado em Pedro Leopoldo, da União Colegial de Minas Gerais, onde eu fui eleito tesoureiro-geral, eleito em fevereiro e cassado em abril, depois do golpe. Você foi cassado? Sim, fui cassado. Conta a lista essa história. saiu publicada no dia 6 de abril de 1964. Fui cassado o comando estadual, chamado, auto-intitulado, Comando Estadual da Revolução. Nós recorremos, conversamos com o general Guedes, que era o comandante da ID4, e porque um colega nosso de diretoria, Marco Paulo Mourão, era sobrinho do general Mourão Filho. Por causa disso, nós conseguimos uma audiência com o general Guedes, e o general Guedes falou: vocês voltem e reassumam na lei ou na marra, porque a nossa revolução não foi feita nem contra estudante, nem contra operário. Foi a única vez que eu obedeci uma ordem militar à risca. Fomos lá na nossa sede, Rio de Janeiro 300, arrombamos a porta e recolhemos os documentos, que foi de grande valia posteriormente. Poxa, então houve uma cassação da sua cassação, né? Vocês fizeram mas o inverso. A cassação, praticamente, o general Guedes suspendeu, mas veio a segunda cassação pelo Comando Nacional da Revolução. Aí não teve jeito. Aí não tinha quem apelar. Aí você teve que sair de onde estava? Do movimento estudantil? Não, fomos caçados. Caçados, mas... Caçados, ou seja, perdemos o cargo. Você voltou anos depois, já mas numa já outra posição. no curso superior. Professor, vamos falar um pouquinho agora. Antes disso, vamos aproveitar esse clima quente dessa cassação. Eu queria saber se você presenciou alguma coisa assim com colegas ou com você mesmo de opressão, assim, essa vigilância que a ditadura tinha em cima de certas pessoas. Se você sentiu e se você sentiu medo naquele período, qual foi o seu sentimento naquela época?
Bom, eu, embora não estivesse em cargo, eu continuei participando do movimento secundarista, viajei por Minas Gerais, reativando vários grêmios, várias uniões municipais, né? E passei a ser vigiado pela polícia. Segundo eu tinha informação, no DOPS eles me chamavam de coordenador das esquerdas no movimento estudantil secundarista. E num congresso realizado em Divinópolis, em 1966, eu recebi um alerta de um policial do DOPS. Ele falou, ó, sai do alojamento, porque às 5 horas da manhã nós vamos lá te prender. Aí eu saí do alojamento, fui para o seminário dos franciscanos, em Divinópolis, e quando eu cheguei para a abertura da Assembleia, aí todos me falaram que realmente 5 horas da manhã eles foram me procurar no alojamento. Que coisa, mas outras vezes, né? Logo mesmo em 64, quando eu levei os documentos para prestar contas, num congresso, esse já foi em Governador Valadares, cheguei lá e não encontrei nenhum dos meus colegas. E o interventor na União Colegial de Minas Gerais falou, mas que loucura! A polícia foi lá na saída dos ônibus e ameaçou que quem da esquerda viesse aqui, eles matariam. Eu falei, eu atrasei, acabei tendo que vir de trem, então não fiquei sabendo dessa ameaça. Mas já que eu estou aqui, me arrume alojamento, porque eu não tenho onde ficar. Tinha uma perseguição em cima das pessoas? Sim, depois eu passei no concurso no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e na minha mesa ao lado tinha sempre um agente da P2. P2 é o Serviço de Espionagem da Polícia Militar. Então você... Eu trabalhei anos e não era o mesmo. Eles iam mudando o vigilante lá, que ficava ao meu lado. Mesmo trabalhando em um banco? Banco do Estado, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Fomento do Estado. Professor, esse sentimento de ser vigiado direto, né, no seu trabalho, nas suas ações, te incomodava muito? Não, porque eu sabia que essas eram as regras do jogo. Se eu estava articulando e participando de ações contra a ditadura, era natural que eles quisessem, pelo menos, me fiscalizar. Quando a ditadura, por fim, terminou, você sentiu algum alívio e sentiu que poderia avançar mais em aspectos que você teve que se segurar? Sim, claro, né? Tendo participado do movimento das diretas já, né, que foi frustrado pela derrota da emenda, né, Dante de Oliveira, que era a emenda das diretas. Não, depois abriu-se uma grande perspectiva, abriu-se uma grande esperança e realmente houve mudanças profundas que desembocaram na Constituinte de 1988. Professor, vamos avançar um pouquinho. Você foi membro da coordenação do Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, em 91 a 95. Como é que funcionou esse Fórum Nacional da Democratização da Comunicação? Qual foi o seu papel nele? E como é que você vê a democratização da informação nos dias atuais? Esse fórum foi um fórum criado por várias entidades nacionais, né? Conselho de Psicologia, Conselho de Economistas, vários sindicatos, tinha dezenas e dezenas de entidades, algumas nacionais, outras estaduais participando. Nós éramos 7 coordenadores. Eu fui eleito um dos coordenadores na primeira gestão do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Embora não participasse mais da coordenação nacional, eu continuei atuando e em 2009 nós conseguimos realizar o primeiro, né, Conselho Nacional de Comunicação. A frente FFNDC, a Frente Nacional, era uma das entidades que estavam à frente dessa organização. Zé, você podia aproveitar
e comentar um pouco. Você trabalhou aí, você formou na primeira turma de jornalismo. Imediatamente após a sua formação, você começa praticamente no ano seguinte, quando você termina, você se forma em dezembro, e já no início do ano seguinte você já está dando aula no curso de comunicação. Como você vê o papel do curso que você, como aluno e depois como professor, ajudou a criar na formação de várias e várias gerações de jornalistas de Minas Gerais? Eu diria que não só na formação de jornalistas, né, mas principalmente na formação de cidadãos. Em 1977, quando estava para ser realizado em Belo Horizonte, na Faculdade de Medicina, o terceiro encontro nacional de estudantes, que inclusive herdou o nome do nosso primeiro encontro nacional de estudantes de comunicação. E tivemos a prisão de todos os participantes lá na Faculdade de Medicina. A unidade que tinha mais estudantes presos, se considerar a unidade, né, faculdades, institutos, era a comunicação da PUC. 47 estudantes presos. Tinha mais da comunicação da PUC do que da Fafiche, que era considerado o centro de vanguarda política naquele momento. E o trabalho que foi realizado aqui para a formação desses estudantes, né? Em que medida que o trabalho, vamos dizer assim, pedagógico, educacional, contribuía também para essa consciência? Eu sei que nos anos 70, a PUC tinha uma política de cursos de extensão que integravam a formação dos estudantes, inclusive deslocando esses estudantes de uma experiência dentro do próprio campus para outros lugares, não é isso mesmo? Você podia relatar um pouco essa experiência para nós? Eu participei da experiência do campus avançado do Vale de Jequitinhonha, né? E que funcionou durante 7 anos. Era sempre assim, e uma equipe de estudantes ficava lá um mês, uma semana antes ia outra equipe que nós treinávamos previamente em Belo Horizonte. Esse trabalho lá, dentre outras coisas, ele estimulou a criação da Cooperativa de Artesãos de Araçuaí e Berilo, que antes esse artesão era explorado por intermediários, e a partir daí começaram a comercializar diretamente seus produtos através da cooperativa. E durante 4 anos nós patrocinamos a feira do Vale de Jequitinhonha no campus avançado, a feira aqui no campus do Coração Eucarístico, e que teve uma grande participação, e a participação principalmente dos estudantes, aqueles que já tinham feito estágio no campus avançado e outros. Foi uma experiência bastante interessante. Isso trouxe benefícios para os artesãos lá do Vale do Jequitinhonha? Trouxe porque essa cooperativa eliminou os intermediários, eles eram super explorados. A partir daí, eles puderam ter uma remuneração um pouco melhor pelos seus trabalhos. Esse trabalho continua, professor? De alguma forma? Depois que o campus avançado acabou, ele seria depois transferido para Pirapora, então nós estávamos preparando o campus avançado em Pirapora. Eu não tive mais contato direto com o Vale de Jequitinhonha. Então, eu não sei como que foi a continuidade, se houve continuidade e se essa cooperativa ainda permanece. Não tenho essa informação. Eu entendo que esse apoio que a PUC deu, assim como outras universidades, né, o FMG também tinha um programa de apoio aos artesãos e realizava também feiras de artesanato lá no Campus Pampulha, aqui no Campus Pampulha. Quer dizer, isso é uma coisa bacana, né, professor? Com certeza. Esse apoio que a universidade chega para entidades, sociedades civis carentes, né, que precisam de um apoio educacional, de inteligência mesmo. O senhor coordenou outros projetos nessa linha? Não, praticamente não, porque logo em 1978 eu assumi a coordenação do curso e a chefia do departamento,
que depois eu vi novamente, em 1984 a 87, eu reassumi a coordenação e a chefia do departamento. Então, meu trabalho era mais no curso, especificamente, e não mais em trabalho de extensão. E pensando o curso nesses dois períodos, 1978, ainda estava em plena ditadura militar, depois 1984 já marca o fim da ditadura militar. Isso mesmo. Nesses dois momentos, quais eram as principais diretrizes ou os desafios maiores do curso de comunicação? Quando você chegou aqui nessa coordenação, em 78 e depois em 84, o que era a principal equação que vocês tinham que fazer para formar novos jornalistas com as demandas sociais que existiam para eles em cada uma dessas épocas? O curso foi criado, isso aí está no livro dos 50 anos da PUC. O próprio ex-reitor, o primeiro reitor, Dom Serafim Fernandes de Araújo, ele mesmo disse que o curso de comunicação foi criado como um espaço de redemocratização e de luta contra a ditadura. Então, o curso se notabilizou pela sua ação externa, né? Nós conseguimos, juntamente com entidades do Rio, São Paulo e da Bahia, organizar esse primeiro encontro nacional de estudantes de comunicação, que foi se reproduzindo durante vários anos, né? E, do ponto de vista da formação dos alunos, a primeira direção, a equipe que fundou o curso, que eram basicamente pessoas da esquerda católica que estavam voltando da França, onde tinham feito pós-graduação, e o programa pedagógico era a pedagogia centrada no aluno, uma pedagogia totalmente horizontal, com a participação dos estudantes em tudo. Na criação dos laboratórios, na criação do jornal Laboratório Marco, na criação do laboratório de publicidade, enfim. Esses anos iniciais, eu diria, né, talvez as 2 primeiras décadas de funcionamento do curso, foi de intensa participação e uma pedagogia baseada em Paulo Freire e em Kel Rogers, que é um pedagogo e psicólogo estadunidense. Professor, um diretor de curso enfrenta muitos desafios. Ele tem que coordenar os professores, apaziguar ruídos, né? Fazer aquele jogo de cintura, né? Que é uma posição difícil. Verdade. Como é que você gestava isso tudo, os interesses? Durante a ditadura isso era muito difícil. Eu me lembro que o diretório acadêmico queria realizar aqui no campus o segundo Encontro Nacional de Estudantes. O primeiro foi em 1972 em Goiânia, o segundo aqui. Então o secretário-geral da universidade, Gamaliel Erval, me procurou e me chamou, não me procurou, me chamou lá no gabinete dele e falou, literalmente, ele disse assim: Zé Milton, seus meninos estão querendo trazer o Encontro Nacional de Estudantes para cá. Agora a Polícia Federal está me pressionando para não deixar realizar. Aí eu falei, Gamaliel, eu posso requisitar a universidade nos dias do encontro? Ele falou, pode. Aí eu fui lá, datilografei o requerimento e durante os dias da realização do Encontro Nacional de Estudantes, o campus ficou sob a minha responsabilidade. E aí você enfrentou uma barra. Sim, porque nós percebíamos a presença dos policiais, alguns, né, mais ostensivamente, outros mais infiltrados no meio dos estudantes, né? Observando para ver o que acontecia. Sim. Eles chegaram a montar durante 73, onde nós lançamos uma chapa para o DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Eles montaram no bairro do Cabral uma base onde 4 policiais do DOPS ficaram hospedados lá durante a nossa campanha vigiando. Só que nós somos alertados. Sempre não, mas de vez em quando havia gente do lado da repressão que nos alertava. E nos alertaram, deram os nomes, né? Então isso fazia com que a gente tomasse certas precauções para não
cair nas garras desses policiais. Professor, teve algum incidente que o senhor se lembra com algum aluno que você teve que intervir? Alguma coisa nesse sentido, desse período mais duro da ditadura? Teve, em 1977, teve a prisão de 47 estudantes, né? Que aí nós fizemos um QG na casa do diretor, Lélio Fabiano dos Santos, e de lá ele, em contato com o Dom Serafim, em contato com outras pessoas, conseguiu, finalmente, primeiro, que a PUC abrisse para que os estudantes pudessem se manifestar. E depois houve a libertação desses estudantes. Dos 47. Dos 47. Professor, e como é que era a sua relação com o Dom Serafim? Muito boa. O Dom Serafim nunca interferiu e nunca pediu para que nós não fizéssemos o que estávamos fazendo do ponto de vista tanto pedagógico quanto do ponto de vista político. Não só ele não cerceou, como ele estimulou. E protegeu, né? E protegeu. Dava a sustentação necessária, né? Professor Zé Milton, você foi coordenador do Centro de Pesquisa em Comunicação da PUC por vários anos. CPEC. Quais pesquisas o senhor pode destacar desse período? O que chamou a atenção e o que a gente conhece desse centro de pesquisa? Esse centro de pesquisa, na verdade, ele existe até hoje e ele coordena, né, o trabalho de elaboração dos trabalhos de conclusão de cursos, TCCs. Então, toda a turma, praticamente nos 3 últimos semestres, realiza pesquisa e depois tem a banca, onde eles são avaliados. Então, as pesquisas eram as pesquisas dos alunos para se formar. Uma exigência, quase todo curso tem isso, a exigência de uma pesquisa que resulta numa monografia, que é o chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Professor, eu queria, agora vindo para a nossa realidade, voltando o olhar para os dias atuais, o senhor que não está mais na academia, como é que vê o ensino de jornalismo hoje, a preparação dos estudantes, com essa mudança toda tecnológica, que o senhor passou por várias etapas, essa mudança tecnológica, e a gente continua enfrentando desafios a cada dia. Como é que o senhor vê hoje o ensino da comunicação para os novos jornalistas? Na verdade, eu estou fora desse trabalho acadêmico há 6 anos, desde 1919. 2019. Portanto, eu não tenho acompanhamento de perto. Eu participava das entidades nacionais na área e eu tenho me dedicado, nos últimos anos, à minha atividade atual sindical. Eu sou diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais desde 1923. Do Simpro? Simpro. 2023. E aí já partimos para outra área, que é a categoria profissional dos professores, que tem os direitos que precisam ser reconhecidos. Como é que é essa luta com o patrão lá no Simpro? Porque lá a gente tem professores de escolas particulares. Sim, eu só gostaria de dizer que não é aí que começa a minha atividade sindical. Sim. Na década de 60, nós ajudamos a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que foi realizado sob as asas do Grêmio Assembleia no Colégio Estadual de Três Corações. Depois eu ajudei a fundar a ADPUC, Associação dos Docentes da PUC. E, fazendo já um mestrado em Ciência Política na Universidade Federal, eu ajudei a criar e fui da primeira diretoria, né, da APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Era uma associação que tinha a pretensão de representar todos os professores universitários de BH, mas acabou se restringindo aos professores da UFMG. Então, e mesmo no Simpro, eu, durante um certo tempo, eu fui da oposição sindical, mas estava sempre presente na militância. Então, a militância no sindicalismo dos professores não foi posterior ao sindicalismo dos jornalistas, foi simultâneo.
Essa militância sindical que você traz, então, desde a juventude, te acompanha durante toda a vida. Sim. E, passando por isso, você foi diretor da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas. Sim. Como é que foi sua ação na FENAGE? Na FENAGE, eu participava mais, era das atividades do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, FNDC, em nome do Sindicato dos Jornalistas de Minas e em nome da FENAGE. Professor, então, já que a gente voltou nesse assunto da democratização da informação, e você foi, né, coordenador de um centro aqui nacional da democratização da informação, como é que você vê, eu fiz essa pergunta lá atrás, mas vamos falar mais um pouquinho, como é que você vê essa democratização da informação hoje, com a internet, com as redes sociais? Ficou mais aberto, ficou mais democrático? Eu gostaria de fazer uma retificação. Não é da informação e nem é dos meios de comunicação. Era a democratização da comunicação no sentido mais amplo, né? Okay. Eu acredito o seguinte, viu? Nos últimos anos, principalmente a partir lá de 2016, nós tivemos um crescimento muito grande da imprensa independente, ou da chamada imprensa alternativa, com várias TVs, vários portais. Isso tem um papel importante. Agora, com relação à grande mídia, né, a chamada mídia comercial, ela cada vez mais é controlada pelo capital bancário. O Estado de São Paulo está na mão dos credores. A Folha de São Paulo se transformou num banco. A Isto é Dinheiro, está nas mãos, não está mais que o banco foi fechado, né? Do Banco Master. A Editora Abril foi comprada por um grupo de banqueiros. Então, toda a nossa grande mídia é controlada pelo capital bancário. Zé, você destaca aí o papel da imprensa alternativa independente, né? Como algo diferente, né? A partir dos anos de 2016. Tem um debate que fala, nós nunca estivemos numa forma de cultura e de comunicação tão monopolizada igual nós temos hoje, porque as Big Techs, né, são empresas que praticamente controlam esse fluxo de comunicação no mundo inteiro. Não lhe parece contraditório ver um crescimento da imprensa independente exatamente quando a gente tem uma comunicação mundialmente monopolizada? E tem mais, monopolizada pela ultradireita. As grandes Big Techs estão associadas aos projetos neofascistas. Mas são as contradições. É justamente através dessas redes que a imprensa independente cresceu, principalmente no YouTube. Professor, nesse sentido, quais são os cuidados que as pessoas... Hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores de rede social do mundo. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao consumir conteúdo, informação que chega pela internet? Aí são duas coisas, né? Os cuidados de quem produz conteúdos, e esses cuidados têm sido tomados, só para dar um exemplo. A TV 247 fez um documentário, né, sobre a suposta facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda candidato em Juiz de Fora. Esse documentário, que chama A Fakeada, ele foi censurado nas redes sociais. Somente a TV da Claro ainda mantém esse documentário na internet. Então, há muita censura. Por exemplo, não se pode referir a facada de Juiz de Fora. As redes têm que falar o evento de Juiz de Fora. Então, há censura das Big Techs. Então, na hora da produção de conteúdo, os produtores têm um cuidado extremo para que o seu conteúdo não seja cerceado, não seja censurado. Agora, com relação àqueles que consomem,
Aí a situação é um pouco mais complicada, porque as redes que são estimuladas, os portais e os sites que representam esses interesses do grande capital, eles não só têm a infraestrutura tecnológica, como têm muito dinheiro para fazer com que essas comunicações se multipliquem através de robôs. Professor, vamos falar um pouquinho do período eleitoral que se aproxima em 2026. A gente está gravando essa entrevista em dezembro de 2025. No ano que vem a gente vai ter eleição no Brasil. Voltando um pouquinho, já que a gente está tocando nesse assunto de redes sociais, o Trump, na eleição passada, ele usou muito o Facebook para ganhar. E vários políticos ao redor do mundo usaram as redes sociais. E a campanha nesse ano, no Brasil e em outros países da América Latina, está sendo pensada muito em redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Como é que o senhor percebe essa comunicação e essa eleição que está chegando ter como ponto forte as redes sociais? Bom, na verdade, as eleições de 2018 e 2022, estou falando das eleições presidenciais no Brasil, né? Já tiveram nas redes o principal veículo. E nós temos que ver o seguinte, aí é uma desvantagem, porque enquanto a ultradireita trabalha muito com fake news, com notícias falsas, isso, nos últimos anos, tem sido potencializado, embora ainda não tenha sido utilizado em grande escala, pela inteligência artificial, onde eles colocam falsas declarações, falsas ações naqueles que são seus adversários. Então a batalha vai ser muito difícil, porque as redes estão potencializadas com a inteligência artificial e com muitos dólares para essa batalha. O eleitor precisa ficar muito atento ao que recebe para fazer o filtro. Tem que ter uma atenção redobrada, porque os recursos tecnológicos a favor dessa direita fascista são muito grandes. E como é que entra aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem vários mecanismos e filtros para poder barrar? O eleitor, ele tem que contar com algum tipo de suporte. Só que isso não foi feito, né? Isso não foi feito. O TSE constatou, realmente, tem até uma investigação sobre fake news, que tem sido constantemente prorrogada, mas ninguém foi punido. Eu estou falando em relação às eleições, que é o teor da pergunta. Foi utilizado e quem utilizou não houve punição. É claro que agora o TSE está mais aparelhado para fiscalizar, para controlar e para impedir que essa avalanche de comunicação da ultradireita prolifere de uma forma descontrolada. Tem instrumentos para isso. Só que o TSE, na gestão durante as eleições, estará na mão dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Professor, a direção do TSE. Professor, a direita é conhecida por usar muito bem as redes sociais, não só no Brasil, como em outros países, como os Estados Unidos, alguns países da Europa. A esquerda perdeu o bonde da história, ou ainda dá tempo de aprender a fazer comunicação, a fazer boa informação e boa comunicação nas redes sociais? Não, a esquerda sabe fazer e está fazendo. Só que as armas são diferentes. A esquerda não usa fake news. E a direita praticamente só trabalha com fake news. A luta é desigual. Professor, você foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais por alguns anos. Como é que foi a sua atuação e o que te levou a ser diretor do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais? Só retificando, presidente não, fui só diretor. Diretor. Eu fui diretor de 2002 a 2017, durante 5 gestões. É uma atuação muito grande.
muito grande. Foi vários anos aí, a gente tem muitos anos, mais de 10 anos. Como 15 diretor, anos. 15 anos. Queria que o senhor falasse senhor não, queria que você falasse da sua gestão no sindicato, das suas ações, o que você deixa de legado nessa sua atuação lá. Bom, é meio difícil na luta sindical a gente falar na atuação individual, porque o trabalho é sempre em equipe, é sempre coletivo, né? Nesse coletivo, a minha atuação principal era a ligação com professores de jornalismo, com estudantes de jornalismo, com os cursos de jornalismo. Era praticamente a função que eu exerci dentro da diretoria do Sindicato Jornalista durante esses 15 anos. Teve avanço nesse período? Foi melhor a situação, a relação com os professores e com essas pessoas que você tratava diretamente? Foi não. O Supremo Tribunal Federal tirou a obrigatoriedade de curso superior. Qualquer pessoa hoje pode requerer o registro de jornalista. Eu me lembro que quando isso aconteceu, a faxineira do sindicato correu lá na delegacia do trabalho e se registrou como jornalista. A situação ficou cada vez mais difícil. E eles falam de diploma, não se trata de diploma. Isso é um eufemismo. Se trata da formação em nível superior para uma profissão que tem uma responsabilidade social na formação de consciência e na formação e na informação democrática. Por isso é tão importante que as escolas de comunicação continuem num patamar de alto nível, como a PUC, como a UFMG e tantas outras fazem. E você, como foi gestor de várias turmas, diretor da PUC, diretor do sindicato, diretor e também da na UFMG, eu coordenei o curso. De comunicação? Sim. Da UFMG? Pois é, professor, então a gente precisa saber qual é a sua mensagem, qual é o recado para esses cursos, para esses alunos, para esses professores que lidam aí na comunicação, que vão entrar no mercado, né? Qual é a preocupação, o que deve ser feito para que essa comunicação seja sempre de alto nível e mais próxima da verdade? Na verdade, como eu estou afastado do curso há 6 anos, eu não tenho tantas condições de dizer o que deve ser feito. Quem tem condições de dizer o que deve ser feito é quem está fazendo. Então, eu tenho uma observação mais à distância. E, pela minha observação não participante, eu tenho visto que, infelizmente, grande parte dos cursos praticamente aboliram as disciplinas críticas e deram ênfase nas disciplinas técnicas e tecnológicas. E isto, evidentemente, não contribui para a formação da cidadania, porque essas tecnologias se transformam. Quando o aluno se formar, aquilo que ele viu já vai estar superado, ao passo que a formação da cidadania e da consciência crítica é algo que perdura, permanece a vida toda. Então é preciso ter esse reforço e esse olhar cuidadoso nessa formação do caráter profissional, da sociologia profissional. Sim. Nessa linha. Nessa formação que normalmente se diz humanísticas, mas eu diria nessa formação política, com todas essas disciplinas e com todas essas atividades que contribuem para a formação do espírito e da participação da cidadania. Professor, a gente está chegando ao final. Eu quero perguntar ao senhor, eu quero te perguntar se tem mais alguma coisa a acrescentar antes da minha pergunta final. Não, eu não teria, assim, nada mais a acrescentar. Só gostaria de frisar que tanto na atividade sindical quanto na atividade acadêmica foram atividades coletivas. Evidentemente, como eu sou entrevistado, eu tenho dado ênfase à minha participação nesse coletivo, mas as atividades foram todas coletivas. Professor José Milton, qual é o seu legado como líder sindical, líder estudantil
diretor de faculdade de comunicação, qual é o seu legado de vida e de profissão? O meu legado é a participação. Tanto que eu continuo participando do jornalismo, participando do programa Olhar Crítico na TV Horizonte, e na vida sindical eu continuo participando da diretoria do Simpro, e na vida acadêmica eu participo do grupo de pesquisa no mestrado, que se chama, né, Mídia e Discurso, Mídia e Narrativa, e também participo de um grupo de estudo do mestrado que se chama Materialismo e Cultura. Muito ativo ainda, José Sim, Milton então Santos. eu não diria legado, eu diria que enquanto eu tiver condições, eu estarei nas mesmas atividades que nortearam mais de meio século, né, 60 e tantos anos de militância. Sempre com essa visão crítica. Sim. E despertando nos mais novos, nas gerações mais novas, esse olhar para criticar a informação que chega, a informação que sai. Nessa linha, professor? Não sei se despertando, mas pelo menos tentando. Muito obrigado, professor José Milton Santos, pela entrevista ao Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas e uma realização da Casa dos Jornalistas de Minas Gerais. Muito obrigado, professor.